Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana nós vamos então entrar no assunto de método de resolução de sistemas lineares de duas incógnitas por determinante. Na semana passada nós fizemos o método da substituição, tá, para sistemas de duas incógnitas, mas esse método era mais para relembrar como é que funcionava um sistema, como é que fazia a solução dele, tá? Mas agora nós vamos entrar no método de resolução por determinante, que é o foco, tá, do nosso conteúdo. Primeiro nós vamos começar com sistemas lineares de duas incógnitas e na semana que vem eu vou passar para os sistemas lineares de três incógnitas, tá? Então vamos lá. Para resolvermos um sistema linear de n equações e n incógnitas, tá? Então podem ser várias equações com várias incógnitas, tá? Para a sua resolução devemos calcular o determinante d, tá? E a equação incompleta do sistema, e depois substituirmos os termos independentes em cada coluna, né? E calcular os respectivos determinantes e assim aplicar a regra de Cramer, tá? Que diz que os valores das incógnitas são calculados da seguinte forma. Tá? Então aqui é o seguinte, ó, gente, aqui eu não sei porque que ele não transmitiu o sobre aqui, tá? Mas é x1 é igual a d1 sobre d. Isso é, o x é igual a determinante de, por exemplo, a determinante de x sobre determinante. Aqui, o x2 é determinante 2 dividido pela determinante. A gente vai achar a determinante do x e do y e a gente primeiro acha a determinante principal da equação, tá? Mas a gente vai vendo no exemplo, vai ficar bem mais fácil para vocês verem, tá? Então, vai ficar x1 é igual a determinante 1 sobre determinante, x2 é igual a determinante 2 sobre determinante e assim sucessivamente, tá? x99 vai ser a determinante 99 dividido pela determinante, tá, gente? Primeiro exemplo, então, sistema linear, tá? 3x mais 2y é igual a menos 5 e x menos 2y é igual a menos 7, tá? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é tirar deste sistema a matriz, tá? Uma matriz que a gente chama de matriz A, tá? Matriz principal, matriz conjunto A, tá? Que é uma matriz de 2 por 2, porque são dois sistemas de duas incógnitas, tá? Com base apenas nos números que acompanham x e y, tá? Então aqui, ó, esse 3 e esse 2, eles acompanham o x e o y, então eles vão para a matriz. O menos 5 e o menos 7 agora eles não vão para a matriz, eles ficam de fora porque eles são os termos independentes. Esses termos aqui que acompanham os x e o y são os termos dependentes, eles vão agora para a matriz. Então, 3 e aqui é x, né? Como se tivesse o 1 aqui do lado do x, então é 3 e 1 aqui, ó. E 2 e menos 2 aqui. Então, nós temos uma matriz 2 por 2, são duas linhas por duas colunas. Como é que nós vamos fazer para resolver esse sistema que tem duas linhas e duas colunas? Nós usamos uma regra, tá, de cálculo da determinante, que é o quê? A determinante é a multiplicação em x, certo? É a multiplicação de o 3 vezes o 2 menos, tá, o 2 vezes o 1. Sempre coloque em parênteses aqui, tá, gente? Porque o que acontece? Esse menos aqui vai trocar os sinais que tem aqui dentro do resultado do parênteses. Então, às vezes, o pessoal esquece de colocar o parênteses aqui, esquece que o menos troca sinal e aí dá bobagem, tá, gente? Então, assim, ó, sempre que eu digo 3 vezes 2, bota entre parênteses 3 vezes menos 2 aqui, tá? Vai dar menos 6, menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 é 2, o menos na frente fica menos 2. Então, é menos 6 menos 2. A determinante principal desse sistema é menos 8, tá? Terceiro passo, gente. Então, depois que eu montei a matriz, achei a determinante dela, o terceiro passo é montar agora, nós vamos montar mais duas matrizes. A matriz chamada AX e a matriz chamada AY. Para fazer a montagem da matriz AX, tá? A gente vai usar o quê? A gente vai usar agora, na primeira coluna, tá? Nós vamos usar a coluna que é dos valores que são independentes, os termos independentes. Então, a menos 7, menos 5, a gente vai substituir na matriz A os valores, tá, dos termos independentes. Então, no lugar de 3 e 1, eu coloco o quê? Menos 5 e menos 7. Então, aí, montei a matriz AX, tá? Que agora é para descobrir o valor de x, a determinante de x, né? Então,
nessa coluna aqui de termos independentes, ó, onde era 3 e 1 antes, tá, que tinha aqui, eu vou substituir pelos termos independentes na primeira coluna, só na primeira coluna. A segunda permanece igual à matriz principal aqui agora, tá? E aí nós vamos fazer o quê? A multiplicação de novo em x. 5 vezes menos 2 e 2 vezes menos 7, entre parênteses. Então, menos 5 vezes menos 2, tá? Dá 10 positivo. 2 vezes menos 7 é menos 14. Ó, tá vendo a importância do parênteses aqui? Menos com menos dá mais. Então, é 10 mais 14. A determinante de x é 24. Certo, gente? Então, calculamos a determinante de x. E agora vamos calcular a determinante de y, que é o quê? Em vez de trocar a matriz, os valores, tá? 5 e 7 aqui, ó, que são os termos independentes aqui desse sistema, tá? A gente vai trocar pela segunda coluna, tá, gente? Então, agora, em vez de trocar a primeira, que nem a gente trocou para achar o dx, para achar o determinante y, a gente vai trocar os valores da matriz inicial, tá? Dessa aqui, a gente vai trocar os valores da segunda coluna por menos 5 e menos 7. Fazendo isso, e fazendo a multiplicação em x, nós temos 3 vezes menos 7, menos, tá? 5 vezes 1. 3 vezes menos 7 é menos 21. Menos 5 vezes 1 é menos 5. Menos com menos dá mais. Menos 21 mais 5, menos 16. Achamos a determinante y é menos 16. E agora, usando aquelas formulinhas que nós vimos lá no início do material, tá? Que a x é igual a determinante de x dividido pela determinante principal. Y é igual a determinante de y dividido pela determinante principal. Então, vamos lá. 24. De onde é que surgiu esse 24? Ó, tá aqui, ó, determinante de x, 24, tá? Dividido por menos 8, que é a determinante principal do conteúdo. Agora, então, nós vamos fazer o quê? A determinante principal, que é a menos 8, tá? Determinante principal vai ser, então, 24 dividido por menos 8, determinante x é menos 3. E a determinante de y é o menos 16, que a gente achou antes, dividido pela determinante principal, que dá menos 8. Então, menos 16 por menos 8 dá 2. E aí, o conjunto de solução, gente, é aquele mesmo que nós vimos na aula passada. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, o conjunto de solução é menos 3, 2. Certo, gente? Vamos no segundo exemplo. O segundo exemplo, então, eu já fiz mais direto, sem o passo a passo exato, tá? O segundo exemplo, então, é x mais y é igual a 4, x menos y é igual a 8. Então, aqui nós temos o quê? Nós não temos nenhum valor aqui acompanhando o x e o y. Isso significa que são valores 1, só que nós temos que cuidar o sinal, gente, porque o sinal vai junto, certo? Então, aqui em x é 1 e 1, e em y, tá? Vai ser 1 e menos 1. Aqui, ó, é como se tivesse o menos 1 multiplicando o y, certo, gente? Então, a gente vai ter uma matriz 2 por 2 de 1, 1, 1, menos 1. Fazendo a multiplicação em x para calcular a determinante principal, nós vamos ter 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. 1 vezes 1 é 1, com um negativo na frente. Menos 1, soma e conserva sinal, menos 2. Então, nós temos a determinante principal, menos 2. Vamos montar agora a matriz AX, tá? Que é o quê? É a matriz normal com a primeira coluna substituída pelos valores dos termos independentes. Ó, esses que não estão multiplicando x e y, certo? Então, ó, o 4 e o 8, eu saco fora aqui os dois 1 aqui e coloco o 4 e o 8. E aí nós temos a matriz AX. Aqui eu nem coloquei as setinhas, gente, porque a gente já sabe que é o mesmo sistema. A multiplicação é em x. Então, vai ser 4 vezes menos 1, menos 1 vezes 8. Então, 4 vezes menos 1 é 4, 1 vezes 8 é 8, com negativo na frente, menos 8. Menos 4, menos 8, soma e conserva sinal, menos 12. Determinante de x é menos 12. Para calcular a determinante de y, a gente pega a matriz principal e a gente substitui, então, a segunda coluna. Primeiro, a gente substituiu no determinante de x, tá? Para fazer a matriz AX, a primeira coluna. Para fazer a matriz AY, a gente substitui o 4 e 8, esse 1 e menos 1, pelo 4 e 8 para fazer a segunda matriz. Então, 1, 1, 4 e 8. 1 vezes 8, 8, menos 4 vezes 1. 1 vezes 8, 8, 4 vezes 1,
4 com negativo na frente, menos 4. 8 menos 4, 4. Determinante de y é valor 4. E agora a gente calcula fácil, tá? Os valores de x e y, certo? Os valores, então, determinante de x sobre determinante, tá? Para achar o x. Então, é menos 12 dividido por menos 2. Menos 12 por menos 2, x é igual a 6. E aqui, determinante de y, tá? Dividido por determinante, a gente tem o valor de y. Então, a determinante de y é 4, dividido pela determinante, que é menos 2. Nós temos 4 por menos 2 é menos 2. Então, o valor de y é igual a menos 2. E o conjunto de solução, então, é 6 para x e menos 2 para y. Certo, gente? São esses dois exemplos. Agora, vocês façam as atividades que estão colocadas ali no Classroom, tá? No formulário lá, que vocês façam os cálculos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, coloquem o nome de vocês, coloquem a turma, a disciplina, qual atividade e qual questão da atividade vocês têm dúvida, tá, gente? Que eu explico para vocês com toda a disposição, tá, gente? Então, não se preocupem, tá? Entrem em contato comigo via e-mail ou coloquem um comentário no Classroom, tá? Um comentário particular, tá? Coloquem um comentário lá e aí eu consigo entrar e responder para vocês, tá certo, gente? Só que, claro, né? Procurem realizar essas atividades, tá? No momento de aula de vocês, tá? E eu estou disponível sempre, mas se vocês mandarem em outros horários, eu vou poder responder também, mas não garanto que seja tão logo, tá certo, gente? Então, é isso por essa semana, tá? Na semana que vem nós vamos ver o sistema de determinantes de 3 incógnitas, tá? A matriz de 3 incógnitas para a gente achar o determinante, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. E por hoje é só, então. Um abraço e até a próxima.